Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O assunto da nossa videoaula de hoje será evolução humana. As relações entre os humanos e os macacos antropóides atuais. Humanos e macacos antropóides atuais pertencem ao mesmo clado. Então, pessoal, os humanos compartilham inúmeras características derivadas que são chamadas de sinapomorfias com os macacos antropóides. Por isso, são classificados juntos no mesmo clado. Essas características são tanto a nível molecular quanto a nível morfológico, pessoal. Como, por exemplo, nesta cena que vocês estão observando aqui na imagem de um garoto, aqui no detalhe, e um filhote de chimpanzé em zoológico nos Estados Unidos, na qual é possível notar que esses indivíduos apresentam cérebros relativamente grandes. Note aqui no detalhe, pessoal, ausência de cauda, como vocês podem também estar observando aí, uma postura mais ereta, observem no detalhe, mudanças na estrutura e no uso do braço, como vocês podem estar observando, entre outras características que colocam os humanos no mesmo grupo dos macacos antropóides. A filogenia dos antropóides. A filogenia, pessoal, apresenta as relações entre os macacos do Velho Mundo e os antropóides, como vocês podem estar aqui observando nessa imagem. Então, os humanos, aqui no detalhe, pessoal, a espécie Homo sapiens, pertencem ao táxon dos primatas, conhecido como Catarrhini, que aparece aqui no detalhe e é considerado uma pavordem, pessoal, que inclui os macacos do Velho Mundo. Observem aqui no detalhe, olha, macacos do Velho Mundo, por exemplo, o macaco de pescoço branco, aqui nessa representação didática, e também os antropóides na superfamília de primatas hominoides, que está sendo representado aqui no detalhe, pessoal. Então, observem aqui nessa representação didática. Então, esse táxon, ele vai conter os macacos do Velho Mundo, macacos antropóides e humanos, pessoal. Ok? Essa superfamília chamada de Hominoidae, ela compreende os gibões do Sudeste Asiático, observe aqui no detalhe, e os grandes macacos antropóides. Nesse caso, pertence aí à família Hominidae. Então, observe aqui no ramo, família Hominidae, grandes macacos antropóides e humanos, pessoal. Então, esse táxon aí, a família Hominidae, ela compreende, portanto, o orangotango. Observem aqui na imagem, que é uma espécie também do Sudeste Asiático, além de 3 espécies africanas na subfamília Homininae, como vocês podem observar aqui nessa representação didática. Notem aqui no detalhe esse ramo. Então, nós temos a subfamília Homininae, que compreende grandes antropóides africanos e humanos, pessoal. Então, portanto, nós temos aqui, pertencendo a essa subfamília, o gorila,
Observe aqui no detalhe. O chimpanzé comum, como nós podemos estar aqui observando, e também o bonobo, pessoal, aqui nessa representação didática, que também é conhecido como chimpanzé pigmeu. Além disso, né, entre parênteses, vocês podem estar aí observando os nomes científicos dessas espécies, ou o gênero, como nesse caso aqui, pessoal, nós temos o gênero Ilobates. Então, note que na filogenia, que entre os antropóides, o ramo dos gibões, que no caso seria esse aqui, se destaca primeiro, pessoal, seguido pelo orangotango, aqui no detalhe, e que as relações evolutivas entre os gorilas, né, os chimpanzés e os seres humanos ainda não parece estar totalmente definida, como nós podemos observar aqui por essa interrogação. Os humanos pertencem ao mesmo clado que os grandes macacos antropóides africanos. Então, pessoal, as análises morfológicas e moleculares demonstram que os humanos, no caso a nossa espécie, são estritamente relacionados com os gorilas e os chimpanzés, graças às sinapomorfias com crânios alongados, os dentes caninos encurtados, as cristas superciliares aumentadas. Notem aqui, olha, um detalhe, as mudanças na parte frontal da maxilar superior, os ovários e as glândulas mamárias aumentadas, como vocês podem observar aqui na imagem, entre outras características derivadas compartilhadas que aproximam os humanos, por exemplo, aí desses macacos antropóides, pessoal, como é o caso aí dos gorilas e dos chimpanzés. Então aqui nós temos esses táxons. Observe aqui, olha, gorila, chimpanzé comum, o bonobo ou chimpanzé pigmeu e o humano, e abaixo o nome dessas espécies de forma científica. Filogenia mostrando o estreito parentesco entre os humanos e os grandes macacos antropóides africanos. Então, pessoal, essa filogenia foi construída com base em análises moleculares da albumina sérica purificada de diferentes primatas, como nós podemos observar aqui nessa representação didática, né, como é mostrado, e o tempo estimado aqui embaixo, pessoal, com base na taxa de evolução da albumina sérica, como é representado aqui nessa linha horizontal, nesse caso o tempo em milhões de anos atrás, pessoal. Então, os dados sugerem que a separação entre os grandes antropóides e os demais macacos do Velho Mundo, como aparece aqui no detalhe, aconteceu há 30 milhões de anos. Então, nós podemos observar aqui esse intervalo de tempo, pessoal, de 30 milhões de anos até o período recente, em que teria acontecido aí a separação entre os macacos do Velho Mundo e os grandes antropóides, pessoal. Então aqui é destacado na filogenia, pessoal. Além disso, nós temos que os humanos e os grandes macacos antropóides, eles compartilharam um ancestral comum, como nós podemos observar, há cerca de 5 milhões de anos. Então, observe aqui no detalhe esse período em que nós temos aí um provável compartilhamento de um ancestral comum entre a espécie humana e os grandes macacos antropóides africanos, nesse caso aí o gorila e os chimpanzés, né?
nesse caso o chimpanzé comum e o bonobo. Entretanto, essa filogenia não resolve as relações evolutivas entre os humanos, nós podemos observar aqui no detalhe, os gorilas e os chimpanzés e bonobos, pessoal, como fica evidente aí, pelo que vocês podem observar, pela politomia desses táxons, pessoal. As possíveis filogenias dos antropóides. Os conflitos entre os conjuntos de dados moleculares e entre esses e as evidências morfológicas geraram diferentes filogenias para explicar a origem dos antropóides. No caso de dados moleculares, pessoal, isso pode acontecer dependendo dos marcadores que se usam. Por exemplo, genes nucleares ou mitocondriais, da quantidade de dados, que são poucos genes, ou eventualmente o genoma inteiro, por exemplo. E para os dados morfológicos, pessoal, vai depender também dos tipos de dados utilizados. Além disso, mudanças no material genético nem sempre são percebidas a nível morfológico, pessoal. Por isso, não é surpresa que as primeiras filogenias dos antropóides chegassem, pessoal, a conclusões diferentes. Portanto, se é difícil criar uma filogenia para apenas 4 táxons, como nós podemos observar aqui nessa imagem, imagine construir filogenias para grupos de organismos mais diversos, com dezenas de espécies ou mais. As possíveis filogenias dos humanos e dos grandes macacos antropóides africanos. Então, pessoal, na imagem há 4 resoluções possíveis das relações evolutivas entre as espécies humana e os grandes macacos antropóides africanos, que nós podemos observar aqui. Então, no caso da filogenia, na imagem A, nós temos os chimpanzés e os humanos, como vocês podem observar, como os parentes mais próximos, pessoal. Então, notem aqui, através dessa filogenia, essas relações. Já na imagem B, nós temos que os gorilas e os chimpanzés como os parentes mais próximos e o ser humano, aqui no detalhe, como uma linhagem mais afastada, pessoal. Por outro lado, nós temos na imagem em C os gorilas, como vocês podem estar observando, e os humanos como os parentes mais próximos, com os chimpanzés, observem aqui no detalhe, em uma linhagem mais afastada, de acordo com essa filogenia. E aqui na imagem em D, nós temos uma divisão simultânea de 3 vias. Nesse caso, uma tricotomia, pessoal, que é um tipo de politomia, como vocês podem estar observando aqui na imagem. E depois de muito tempo de debate, os pesquisadores chegaram ao consenso de que as relações evolutivas entre os humanos e os grandes macacos antropóides africanos, pessoal, se caracterizam melhor pela árvore da figura A, como eu estou destacando aqui para vocês, que coloca os chimpanzés como os parentes evolutivos mais próximos da espécie humana, como nós podemos estar aqui observando, pessoal. Evidências moleculares e morfológicas.
As análises moleculares indicam que os humanos e os chimpanzés são os parentes mais próximos, como nós podemos observar aqui nessa filogenia. Neste caso, por meio da análise de sequências de DNA. Entretanto, algumas análises morfológicas indicam os gorilas, pessoal, e os chimpanzés como os parentes mais próximos. Neste caso, por meio da análise de várias características que são compartilhadas pelo gorila e as duas espécies de chimpanzés, que é representado aqui nesse caso através dessa outra filogenia, mas estão ausentes nos humanos, como nesse caso posso citar para vocês os esqueletos relacionados com o modo de andar, neste caso andar movendo-se sobre as quatro patas, hábito que a espécie humana não tem, pessoal, naturalmente. Então essa filogenia vai contra os resultados dos dados moleculares. Além disso, há outras características, mesmo morfológicas, exclusivas compartilhadas entre humanos e chimpanzés, como aspectos da dentição e do crânio, pessoal. Além disso, há dados fósseis que indicam que os humanos evoluíram de um ancestral que andava sobre as quatro patas. Por isso, filogenias com base em dados morfológicos, como nós podemos estar aqui observando nesse caso, que são produto de estudos mais recentes, apontam os humanos e os chimpanzés como parentes mais próximos também, diferente, portanto, aqui dessa filogenia. Filogenias dos humanos e dos grandes macacos antropóides africanos. Então, nós temos aqui, olha, reconstituição feita com base nos dados de sequências de um gene mitocondrial, nesse caso aqui o citocromo oxidase mitocondrial 2, pessoal. Segundo essa filogenia, os humanos e os chimpanzés, como vocês podem estar aqui observando no detalhe, só divergiram entre si depois que seu ancestral comum divergiu dos gorilas. Então, como nós podemos estar vendo aqui nessa filogenia, pessoal. Então, notem aqui no detalhe. Então, portanto, essa filogenia ela foi estimada por meio do método de máxima parcimônia, no qual a filogenia que possuir o menor número de mudanças evolutivas para explicar os dados observados deve ser a preferida. Então, chegou-se aqui a esses resultados, pessoal. Então, como vocês podem estar observando aqui no detalhe, nós temos, portanto, esse momento em que existe a divergência entre os seres humanos e os chimpanzés, e um pouco mais antigo foi o processo que originou a separação desse grupo aqui, pessoal, taxonômico em relação aos gorilas, que foi um processo que aconteceu há um tempo muito mais antigo, pessoal, no que diz respeito à história evolutiva desses organismos. Estimativa do tempo da divergência entre humanos e macacos antropóides. O tempo de divergência entre humanos e macacos antropóides em uma filogenia pode ser estimado com base no uso de relógios moleculares. O relógio molecular ele é uma técnica para relacionar o tempo de divergência entre as espécies com o número de diferenças moleculares medidas entre as sequências de DNA ou proteínas, pessoal. Então,
quanto mais aparentado geneticamente, menor o tempo de separação entre duas espécies, por exemplo. Dessa forma, segundo o relógio molecular, pessoal, as substituições de bases, no caso do DNA, se acumulam nas populações à maneira de um relógio, isto é, com uma função linear do tempo, pessoal. Entretanto, a taxa de evolução molecular varia um pouco entre diferentes linhagens para uma determinada proteína. Por exemplo, pessoal, a alfa-globina. Além disso, o registro fóssil pode ser usado para auxiliar a estimativa do tempo de divergência também. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, no caso aqui da utilização de um relógio molecular para mamíferos, sobre o número de mutações acumuladas em 7 proteínas que aumentou durante o tempo, de uma maneira coerente para a maioria das espécies de mamíferos. Nós podemos observar aqui, olha, o tempo de divergência em milhões de anos e aqui o número de mutações. Então, pessoal, notem que os 3 pontos de dados verdes aqui no detalhe representam espécies de primatas cujas proteínas, vocês podem estar observando aqui nessa representação didática, pessoal, parece ter evoluído mais lentamente do que aquelas de outros mamíferos, como nós podemos observar aqui por esses pontos pretos, pessoal. Ok? Por isso, esse relógio não é tão preciso, mas ele já ajuda, pessoal, como vocês podem observar aqui por essa impressão que ele dá de constância, pessoal. E o tempo de divergência para cada ponto de dado foi baseada em evidência fóssil, no caso aqui dessas informações que estão colocadas nesse gráfico, pessoal. Tempos de divergência entre os antropóides. Então nós temos aqui, pessoal, filogenia, nesse caso essa, estimada com base em dados de proteínas usadas como relógios moleculares. Nessa estimativa do tempo de divergência via relógio molecular entre essas espécies da filogenia apresentada, vocês podem estar aqui observando, foram usadas sequências em diversos genes codificadores de proteína entre antropóides e macacos do Velho Mundo. Notem aqui no detalhe, pessoal, esses táxons. E os dados dessa e de outras filogenias sugerem que as linhagens dos humanos, aqui sendo representado mais acima, e dos chimpanzés, um pouco mais abaixo, pessoal, divergiram há cerca de quase 5 milhões de anos, como vocês podem estar aqui observando através aqui desse eixo horizontal, pessoal. Além disso, a linhagem que veio a se tornar o gorila atual, observe aqui, olha, um detalhe, divergiu da linhagem que veio a formar, pessoal, os humanos e os chimpanzés há cerca de quase 6 milhões de anos. Então, aqui nesse detalhe, pessoal. Então, esses dados não são tão exatos, mas estão dentro de um intervalo de confiança de 95%, como pode ser visto destacado, pessoal, na filogenia, pelas barras laranjas mais finas. Então, observe aqui, olha, no detalhe. A ancestralidade recente dos humanos. As evidências fósseis. Então, pessoal, os únicos dados disponíveis para compreender a evolução humana são proporcionados pelos fósseis, pessoal.
E o registro fóssil ele é bem escasso no geral para todas as linhagens ancestrais de seres vivos. O termo hominíneo ou hominídeo é usado para descrever quaisquer espécies mais aparentadas com os humanos do que com os chimpanzés. Então, embora escassos, o documentário fóssil inclui uma diversidade de espécies chamadas de hominíneos que viveram depois que a linhagem humana, pessoal, se separou da dos chimpanzés e que são mais relacionadas com os humanos. E nos próximos slides será apresentada uma descrição de algumas delas, pessoal. Espécies de hominíneos. Então aqui nós temos o Sahelanthropus cheidensis. Nesse caso aqui é uma espécie com o fóssil mais antigo, no período estimado como aquele em que os humanos teriam divergido dos chimpanzés, e apresenta uma mistura de características, neste caso características humanas, como uma face relativamente plana, e de chimpanzés, com uma caixa craniana pequena. Notem aqui no detalhe, pessoal. Assim, ele é considerado como um descendente do último ancestral comum para o lado humano da árvore evolutiva. Então, aqui na esquerda, notem uma ficha dessa espécie, né, que foi identificada através do registro fóssil. Então, aqui nós vamos ter o nome científico, nós vamos ter o espécime com o número de registro, a idade estimada, a pessoa que achou esse registro fóssil e também o local em que esse registro fóssil foi descoberto. Então, tanto aqui neste caso como nos próximos, nós teremos um resumo aí trazendo essas informações sobre o fóssil que está sendo apresentado, pessoal. Exemplos de hominíneos antigos. As espécies Australopithecus gari, Australopithecus africanos e Australopithecus afarensis tinham crânios com caixas cranianas pequenas, próximo aí de 500 centímetros cúbicos, e faces relativamente grandes e projetadas. O registro fóssil indica que a diversidade de hominíneos aumentou entre 4 e 2 milhões de anos atrás, que corresponde ao período desses fósseis das imagens que vocês podem estar aí observando, pessoal. Muitos desses hominíneos desse período são coletivamente chamados de australopitecíneos, pessoal. E esse nome veio da descoberta em 1924 na África do Sul, pessoal, do Australopithecus africanos. Aqui, olha, no detalhe para vocês, que significa grande macaco do sul da África. Então, notem aqui na representação didática o fóssil dessa espécie, que viveu há cerca de 2,5 milhões de anos atrás, pessoal. Então, essa espécie ela era bípede e tinha mãos e dentes similares aos dos seres humanos, pessoal. Então, isso aqui você pode estar observando também na imagem, pessoal, alguma dessas características aí. Mas o cérebro tinha apenas cerca de 1/3 do tamanho do cérebro do ser humano atual. Então, a gente pode observar aqui pela caixa craniana pequena essa característica. E em 1974, pessoal, na Etiópia, foi descoberto o fóssil de outra espécie chamada de Australopithecus afarensis, que seria essa espécie cuja representação didática está aqui um pouco mais abaixo, né, por esses
vestígios fósseis, pessoal, e que é popularmente conhecido como Lucy, pessoal, de 3,2 milhões de anos de idade. Então, como nós podemos observar aqui nessa representação didática, esses vestígios fósseis. Além disso, o fóssil, pessoal, apresentava menos caracteres derivados de seres humanos no crânio, como vocês podem observar, mas ele tinha postura bípede, conforme essas pegadas com 3,6 milhões de anos de idade na Tanzânia, feitas por dois indivíduos caminhando lado a lado sobre cinzas recentes de uma erupção vulcânica. Note à esquerda, pessoal, na imagem, pegadas maiores, como vocês podem observar aqui, olha, no detalhe, esse aqui seria, no caso, uma pegada do pé direito, aqui seria do pé esquerdo de um indivíduo maior, e aqui as pegadas de um indivíduo menor poderiam ser, por exemplo, do pé direito e do pé esquerdo também, pessoal. Então isso aí é bem interessante nós estarmos observando. E seriam pegadas, né, atribuídas aos Australopithecus afarenses, pessoal. E na imagem abaixo, como vocês podem estar aí observando, uma reconstrução artística de Australopithecus afarenses. Além disso, o Australopithecus gari, que seria essa espécie aqui em cima, pessoal, cujos fósseis foram descobertos em 1996, representa uma espécie com traços distintos dos tipicamente vistos em Australopithecus afarenses, aqui de baixo, e dos Australopithecus africanos, pessoal. Outros exemplos de hominíneos antigos. As espécies Quineanthropus platyopes, que nós podemos observar aqui, Australopithecus anamensis e Ardipithecus ramidos, pessoal. Então, nós temos que o Quineanthropus platyopes, que seria, no caso, essa espécie bem aqui, com 3,5 milhões de anos de idade, foi descoberto em 1999 no Quênia, pessoal. Então, como nós podemos observar aqui algumas dessas características apresentadas, e ele tinha dentes menores, aqui como nós podemos estar observando, e uma face mais achatada e mais humanizada do que o Australopithecus afarensis, ou qualquer outra espécie tradicionalmente classificada como Australopithecus, como nós podemos observar aqui através dessas imagens, pessoal. E o fóssil de Australopithecus anamensis, pessoal, que está um pouco mais aqui embaixo, né? Nós podemos observar essa representação didática dessa espécie, foi encontrado no Quênia também, e indica que seu dono era um bípede um pouco maior do que o Australopithecus afarensis, tendo vivido há cerca de 4,2 a 3,9 milhões de anos atrás, pessoal. E aqui, por último, nós temos o Ardipithecus ramidos, como vocês podem estar observando aqui na representação didática, um dos hominíneos mais velhos e também é a mais primitiva dessas espécies, com dentes sob vários aspectos, que vocês podem estar observando aí, intermediários entre os dos humanos e os dos chimpanzés, pessoal. E de acordo com seu esqueleto, que nós podemos observar aqui nessa imagem, ele era bípede. Então, note aí a pelve, pessoal, os ossos dos membros e também aqui dos pés de 4,4 milhões de anos de idade também sugerem que os hominíneos primitivos estavam começando a se tornar bípedes, pessoal. Então, isso é de fato bem interessante.
Então, como nós podemos observar aqui nesse esqueleto de um antigo hominídeo, nesse caso o Ardipithecus ramidus. Paranthropus. As espécies Paranthropus robustus, Paranthropus boisei e Paranthropus etiópicos tinham caixas cranianas relativamente pequenas e faces muito grandes, pessoal. Então, essas três espécies que vocês podem estar observando aí nessa representação didática, que anteriormente eram conhecidas como australopitecíneos robustos, agora são chamadas de paranthropos, pessoal. E essas espécies tinham molares enormes, como vocês podem estar aqui observando, e mandíbulas robustas também, como pode ser visto aí na imagem superior, e também apresentavam postura bípede, pessoal. Então, as adaptações que permitiram uma mastigação poderosa nessas espécies valeram a uma delas, nesse caso aí a espécie conhecida como Paranthropus boisei, que seria essa aqui do meio, pessoal, o apelido de homem quebra-nozes. Então, no caso aqui nós temos uma representação artística dessa espécie, pessoal. Hominíneos de transição. Membros antigos do gênero Homo, cuja situação taxonômica é controversa. Nesse caso aqui, essas duas espécies, que nós temos o Homo habilis, representado aqui na representação didática, e o Homo rudolfensis, um pouco mais abaixo aqui, pessoal. Então, ambos viveram no mesmo lugar do Quênia e por volta da mesma época, fator que contribui para a discussão quanto a serem eles espécies diferentes ou apenas indivíduos pequenos e grandes de uma mesma espécie. Como vocês podem estar observando aqui por esses crânios, há essa diferença aí no tamanho, pessoal. No caso da espécie Homo habilis, que é essa aqui representada um pouco mais acima na imagem, os fósseis variam em idade de 2,4 a 1,6 milhões de anos e mostram nítidos sinais de caracteres hominíneos, como vocês podem estar aí observando, como mandíbula mais curta e maior volume cerebral. Então, observe aqui, olha, no detalhe, pessoal, com cerca de 510 centímetros cúbicos. Além disso, algumas ferramentas afiadas de pedra também foram encontradas com alguns fósseis. Daí o nome de Homo habilis, pessoal, como eu posso colocar aqui no detalhe para vocês, ou homem habilidoso, como aparece nessa imagem dele fabricando uma ferramenta de pedra, pessoal. Então, quanto ao Homo rudolfensis, no detalhe aqui para vocês, pessoal, ele possuía uma capacidade craniana maior do que o Homo habilis, cerca de 775 centímetros cúbicos, como nós podemos estar vendo aí nessa imagem, pessoal. Comparando aí os crânios, nós podemos perceber que o Homo rudolfensis tinha uma capacidade, né, com relação aí à questão do seu crânio, apresentando um volume maior do que o Homo habilis, pessoal. Homo pré-moderno. Exemplos de membros mais recentes do gênero Homo da África, da Europa e de Java, pessoal. O primeiro fóssil de Homo neanderthalensis foi descoberto, pessoal, no Vale do Neander, na Alemanha, em 1856 e estimado em
40 mil anos de idade. Os neandertais viveram na Europa há 350 mil anos e tinham, pessoal, um cérebro maior do que dos seres humanos atuais, com ossos robustos e testa proeminente, como nós podemos estar aqui, olha, observando através da imagem, e outras características que indicavam adaptação ao clima frio da Europa, como membros mais curtos, por exemplo. Além disso, tinham o hábito de enterrar os mortos e também faziam utensílios de caça. Mas essa espécie foi extinta há cerca de 28 mil anos. Então aqui nós temos uma imagem, né, que é uma representação artística do Homo neanderthalensis, pessoal. E aqui mais embaixo nós temos o Homo heidelbergensis, como vocês podem estar observando. Ele recebeu esse nome pelo seu local de descoberta de seus primeiros fósseis, nesse caso em Heidelberg, na Alemanha. E aqui nós temos uma representação desse Homo heidelbergensis, pessoal, que viveu na Europa entre 600 mil e 250 mil anos atrás. E ele tinha um volume encefálico entre 1.100 e 1.400 centímetros cúbicos. Outros exemplos de espécies pertencentes ao gênero Homo. Então, notem aqui que vestígios do Homo erectus, nesse caso aqui na representação didática, foram encontrados na África, na Ásia e também na Europa, pessoal. Então, observe aqui no detalhe esses vestígios fósseis dessa espécie. E ele utilizava instrumentos de pedra complexos e provavelmente caçava em bandos. Então aqui à direita nós temos uma representação didática de como seria o Homo erectus. E aqui, pessoal, um pouco mais abaixo nós temos a espécie Homo ergaster, cujo nome significa homem trabalhador. Então observe aqui na representação didática o fóssil desse Homo ergaster, tudo bem? E ele é considerado um humano, sendo o mais antigo dentro do gênero Homo, pessoal, e com volume de sua caixa craniana de 850 centímetros cúbicos. Além disso, ele teria confeccionado também instrumentos de pedra e aprendido a usar o fogo. Então aqui nós temos uma representação artística de como seria a aparência do Homo ergaster. Aqui nós temos um Homo sapiens anatomicamente moderno. Então, o moderno Homo sapiens, pessoal, difere das formas mais antigas em várias características. Nesse caso, os humanos modernos têm caixas cranianas muito grandes, como nós podemos observar aqui no detalhe dessa representação didática do registro fóssil. E além das grandes caixas cranianas, pessoal, os humanos modernos têm testas altas, como nós podemos observar aqui, faces relativamente curtas, pessoal, e também verticais, como vocês podem estar observando aí na imagem, e narizes proeminentes, sendo que os primeiros fósseis de um ser humano moderno foram encontrados em 1868 em Comagnon, na França, e datam de um período em torno de 30 mil anos atrás, representando a espécie Homo sapiens. Então aqui nós podemos observar nos detalhes, pessoal, o nome da espécie e o espécime, né, que foi registrado, o qual foi encontrado na França. Luzia. Então, pessoal, aqui nós temos o fóssil humano de 12 mil anos, que no caso é o mais antigo da América do Sul, e é um fóssil encontrado no Brasil. Então, nós temos que a Luzia
como foi chamada uma mulher que viveu em Lagoa Santa, no caso Minas Gerais, cujo crânio foi encontrado na década de 1970. Então vocês podem estar observando aqui através dessa imagem, pessoal. E ele foi datado mais recentemente com a idade de 12.500 anos e é um representante da espécie Homo sapiens. E ela seria descendente, pessoal, de um único grupo ancestral que chegou nas Américas por meio da migração no Estreito de Bering, como vocês podem estar observando aqui através da representação didática desse mapa, pessoal. Isso aí há cerca de 20.000 anos, e que as populações dessa corrente migratória se assemelham com as populações da Sibéria. Então, como eu posso destacar aí para vocês na representação didática, e também do norte da China, pessoal. Então, como vocês podem estar observando aí na imagem. Então, acima nós também podemos observar, né, a nova reconstituição do provável rosto de Luzia, com base em novas análises que foram feitas do fóssil que está presente no Brasil. Uma linha do tempo para espécies selecionadas de hominíneos. Então observe aqui, pessoal, é um resumo dos registros fósseis, estão ordenados de acordo com o período, né, em que se estima que esses fósseis pertençam, e observe que a maioria dos fósseis ilustrados aqui provém de sítios no leste e no sul da África, e observe que na maior parte do tempo na história dos hominíneos, duas ou mais espécies de hominíneos foram contemporâneas, como é o caso aí, pessoal, do Homo habilis, que eu posso destacar aqui para vocês no detalhe, e do Homo rudolfensis, pessoal. Então, um pouco mais aqui também. Então, observe aí esse período aí de tempo, pessoal. E os vestígios fósseis, nesse caso aí, dessas espécies, também foram encontrados no Quênia. Por isso, algumas das espécies ainda são controversas, pessoal. A interpretação das evidências fósseis. Então, pessoal, com base na idade estimada e nas características dos fósseis, é possível observar a evolução ao longo do tempo das características encontradas nos humanos modernos e assim compreender melhor a formação de grupos de hominíneos em um determinado período com características em comum, pessoal. Então, nós temos aqui um resumo das evidências fósseis sobre a ancestralidade humana recente. Então, notem aqui, pessoal, as espécies, elas são agrupadas ao longo do tempo. Nós podemos estar aqui observando, de acordo com as suas semelhanças morfológicas, pessoal, e inferências de suas similaridades ecológicas e também comportamentais. Então, note nesse eixo aqui, pessoal, horizontal, o tempo aproximado em milhões de anos para as espécies de hominíneos, e as cores, pessoal, são os critérios utilizados para fazer os agrupamentos de acordo com essa legenda aqui à esquerda, pessoal, tudo bem? Então, você notem aqui o nome da espécie, como por exemplo, Homo habilis, e aqui na legenda nós temos uma descrição de acordo com a cor. E observe que algumas espécies compartilham as mesmas cores. Isso faz com que elas façam parte aqui na representação didática de um agrupamento, de acordo com esses critérios destacados aqui acima, pessoal. Então, na parte esquerda da figura que vocês estão podendo observar, estão os que parecem ser os parentes próximos do nosso último ancestral em comum com os chimpanzés, como por exemplo Sahelanthropus cheidensis, pessoal, aqui no detalhe. Então nós temos na legenda, possíveis primeiros
hominíneos, como vocês podem estar aí observando. E no centro nós temos os gêneros Australopithecus, pessoal. Também nós temos o gênero Kinesianthropus, como vocês podem estar observando aí. E também o gênero Homo, pessoal. E mais à direita, aqui como nós podemos estar observando nessa região aqui, olha, mais à direita nós temos dois grupos diferentes de hominíneos. Os membros mais recentes do gênero Homo, vocês podem estar aqui observando. Então notem aqui as características, olha, Homo pré-moderno, de acordo com a legenda, e os Paranthropos, acima aqui na imagem, pessoal. Nesse caso seriam hominíneos arcaicos com dentes grandes. Então essa imagem aqui ela resume uma série dessas características encontradas com a ajuda aí dos fósseis, pessoal, e que permite o agrupamento dessas diferentes espécies. As informações dos fósseis, pessoal, também puderam ser utilizadas para a construção de filogenias que pudessem reconstituir a história evolutiva dos hominíneos, como veremos a seguir. Então nós temos aqui um cladograma e filogenia do Homo sapiens e de seus ancestrais recentes e parentes extintos. Então nós temos aqui, pessoal, à esquerda, um cladograma de 3 hominíneos existentes. Então aqui olha um detalhe para vocês, nesse caso é gorila, chimpanzé comum e humano, pessoal, e vários hominíneos extintos, como nós podemos observar um pouco mais acima nessa representação didática, pessoal, que só são conhecidos por meio dos fósseis. Então, uma hipótese sobre as relações ancestrais descendentes, de acordo com o cladograma da esquerda, pessoal, é evidenciada aqui através dessa imagem à direita. Então, nós temos o seguinte, que as barras coloridas que vocês estão observando aí, elas estão de acordo com a legenda, um pouco mais abaixo, mostrando o período de tempo em que a respectiva espécie sabidamente existiu. E os travessões, pessoal, nesse caso aqui, por exemplo, indicam um período em que ela pode ter existido, pessoal, como no caso do Homo habilis, que nós podemos estar aqui observando aqui em cima, né? O período que se tem certeza, né, que essa espécie existiu, e aqui o período provável que ela pode ter existido. E os pontos de interrogações que vocês estão observando aí nessa representação didática, pessoal, indicam mais de uma possibilidade de relação do parentesco evolutivo entre os táxons da filogenia, como vocês podem estar observando esses táxons aí, pessoal. Além disso, pela filogenia, é possível perceber que a especiação produziu uma diversidade de linhagens nos últimos 4 milhões de anos, que é esse período aqui que está sendo representado, pessoal, com várias espécies que coexistiram na África no mesmo período. E a espécie Homo sapiens, aqui no detalhe, pessoal, é a única sobrevivente dessa irradiação. A origem da espécie Homo sapiens. A origem do moderno Homo sapiens é controversa. Então, pessoal, antes de 2 milhões de anos atrás, os ancestrais do Homo sapiens pertencentes ao gênero Homo viviam na África. Entretanto, a forma de transição para os humanos modernos ainda não está bem compreendida. Por isso que nós temos algumas hipóteses com relação a essa transição, como veremos a seguir. Então vejam bem, hipóteses a respeito da transição do Homo ergaster, né, ou do Homo erectus, para o Homo sapiens, pessoal. Então notem aqui na representação didática que
as partes brancas das filogenias, nesse caso essas partes aqui, representam humanos arcaicos, e as partes coloridas, nesse caso aqui destacado de azul, pessoal, representam o Homo sapiens moderno, enquanto as setas laranjas, nesse caso essas setas aqui no detalhe, representam o fluxo gênico, pessoal. Então, há várias hipóteses, mas aqui estão as três principais sobre essa transição, pessoal, como nós podemos estar aí observando. Então, no modelo de substituição africana ou fora da África, que é esse modelo aqui, pessoal, nós temos que o Homo sapiens moderno, aqui no detalhe, ele evoluiu na África e então migrou para a Europa, a Ásia e eventualmente Oceania e substituiu as populações locais sem hibridização, ou seja, sem cruzamentos com elas. Por isso, nenhum gene das formas antigas persiste nas populações humanas modernas. Então, aqui nós temos um resumo dessas etapas. Então, número 1, o Homo sapiens evoluiu na África e depois substituiu as populações nativas de outros continentes, sem que acontecesse o processo reprodutivo entre essas populações do Homo sapiens com as populações arcaicas locais desses continentes em que o Homo sapiens pôde ter acesso a eles, pessoal. Isso aí é o que diz aí o modelo de substituição africana. Já aqui nesse outro modelo chamado de hibridização e assimilação, nós temos que o Homo sapiens, pessoal, ele evoluiu na África e então migrou para a Europa e Ásia e substituiu as populações locais em grande escala. Mas houve hibridizações entre os recém-chegados e os residentes estabelecidos, como nós podemos ver aqui através dessas setas laranjas, indicando aí o fluxo gênico, pessoal, entre essas diferentes populações. Então, nós temos que, em consequência desse evento, alguns genes das populações arcaicas locais foram assimilados e persistem nas populações humanas modernas, pessoal. Então, aqui nós temos os passos principais. Então, número 1, o Homo sapiens evoluiu na África e depois, que ele saiu da África, ele substituiu e hibridizou com as populações nativas de outros continentes, pessoal, como nós podemos estar aí observando na representação didática. Já que esse último modelo, chamado de evolução multirregional, nós temos o seguinte, pessoal, que o Homo sapiens ele evoluiu concomitantemente na Europa, na África e na Ásia, com fluxo gênico, como vocês podem observar, entre as populações desses locais, suficiente para manter sua continuidade como espécie única. E os conjuntos gênicos de todas as populações humanas atuais derivaram, portanto, de uma mistura de populações arcaicas locais e distantes. Então, aqui tem um resumo dessas etapas. Então, a primeira etapa seria a seguinte: o Homo sapiens evoluiu dentro e fora da África. E temos também, pessoal, hibridização entre as populações de diferentes continentes, de acordo aí com a representação didática. Então, se o modelo de substituição africana, que é esse primeiro aqui, pessoal, está correto, as atuais variações raciais, nós podemos observar aqui nessas imagens à direita, elas são resultantes da diferenciação geográfica recente, cerca de 100 mil a 200 mil anos, por exemplo, depois do surgimento do Homo sapiens moderno na África. Mas se um dos outros dois modelos, no caso esses modelos aqui, por exemplo, estão certos, as atuais variações raciais, nós podemos observar, representam alguma mistura de diferenciações geográficas recentes e também antigas, pessoal.
a substituição africana contra a evolução multirregional. Então, pessoal, há algumas evidências arqueológicas e paleontológicas contra o modelo da substituição africana e a favor de modelos alternativos como o multirregional. Segundo o modelo de substituição africana, pessoal, os fósseis das populações de outras espécies do gênero Homo fora da África deveriam apresentar mudanças morfológicas específicas e diferentes da espécie Homo sapiens, quando esta, vindo da África, substituiu totalmente essas populações locais e sem hibridização. Todavia, essas características distintivas das populações locais persistem até o presente. Então, por exemplo, nós temos o seguinte, pessoal, que fósseis de Homo erectus de Java, vocês podem observar aqui na representação didática, com aproximadamente 1 milhão de anos de idade, tem cristas superciliares proeminentes, como vocês podem estar observando aqui na imagem, pessoal, que estão presentes nos aborígenes australianos atuais, cujos ancestrais podem ter vindo da ilha de Java, na Indonésia, pessoal, de barco, há cerca de 60 mil anos. Então, pessoal, há algumas evidências moleculares a favor do modelo da substituição africana. Então, aqui eu trago para vocês um exemplo, que são as análises de amostras de sequências de DNA mitocondrial de esqueletos antigos de neandertais, como nós podemos observar aqui na imagem, que foram comparados com o DNA mitocondrial de humanos modernos e sugerem que os humanos modernos e os neandertais eram linhagens distintas e que os humanos modernos, tendo surgido na África, substituíram os neandertais na Europa, pessoal. Então, observando aqui na representação didática, nós temos uma filogenia dos neandertais e dos humanos modernos. Observe aqui, olha, evidências obtidas por meio de análise de sequências de DNA mitocondrial de várias centenas de humanos modernos e de 3 neandertais, pessoal. Então, na filogenia, note o local de origem das amostras de DNA mitocondrial dos neandertais, nesse caso a Croácia, o Cáucaso e a Alemanha, pessoal. E também a utilização de dados de sequências de chimpanzés, um pouco mais aqui abaixo na filogenia. E note também que a separação entre a linhagem dos neandertais e dos humanos modernos ocorreu há cerca aí de 500 mil anos atrás, como está destacado aqui na filogenia. E, portanto, a separação entre os neandertais e os humanos modernos é anterior à diversificação de cada linhagem, pessoal, pois os membros de cada uma delas estão mais relacionados entre si do que com os membros das outras linhagens, sugerindo que os humanos modernos são uma linhagem distinta, pessoal, da dos neandertais, e que os substituíram sem hibridização, de acordo com o modelo da substituição africana. Naturalmente, essa conclusão não é definitiva, então mais estudos ainda precisam ser realizados para dar suporte a qualquer um dos modelos que expliquem a formação da espécie Homo sapiens. A evolução de características exclusivamente humanas. A utilização de instrumentos de pedra. Então, pessoal, fazer e usar instrumentos não é uma exclusividade humana, mas sim o modo como o ser humano faz
e usa seus instrumentos complexos. Ou seja, outros animais também usam instrumentos, como por exemplo os chimpanzés, que fazem e usam instrumentos simples para coletar insetos em cupinzeiros, e o tentilhão pica-pau, né, que faz o mesmo para extrair insetos da casca das plantas. Já os seres humanos conseguem fabricar e usar outros instrumentos bem mais sofisticados. Então nós temos aqui, pessoal, o seguinte: os primeiros instrumentos exclusivamente complexos. Nesse caso, observe aqui, olha, pedra com bordos afiados e instrumentos manuais para talhar de cerca de 2,3 milhões de anos, encontrados na Etiópia, pessoal. Então, na imagem superior, nós temos aí, pessoal, duas lascas de bordos afiados, que vocês podem estar aí observando. Cada uma é apresentada em diferentes posições, como vocês podem estar aí notando também. E mais abaixo nós temos uma talhadeira manufaturada, apresentada em 3 posições diferentes, pessoal. Então, fazer esses instrumentos de pedra exigia habilidade e experiência. Além disso, por essa idade aí de 2,3 milhões de anos, pessoal, é provável que esses instrumentos de pedra sejam anteriores aos mais antigos espécimes conhecidos de Homo. Então isso aí de fato também é bem interessante. Algumas análises morfológicas sugerem que tanto o Homo sapiens antigo quanto os australopitecíneos robustos podem ter sido fabricantes de instrumentos. Essa análise morfológica, pessoal, é feita com base nos ossos das mãos dessas espécies. Então, como nós podemos observar aqui na representação didática, então nós temos o polegar humano, poderia ter evoluído em resposta a pressões seletivas associadas à manufatura e ao uso de instrumentos complexos. Então, aqui na imagem, pessoal, comparando o polegar humano e do chimpanzé. Note aí os 3 músculos do polegar humano, os quais o chimpanzé não tem e que são destacados em cor aí no detalhe, pessoal. E essas diferenças na anatomia do polegar tornam a mão humana mais apta do que a do chimpanzé a manusear com precisão. Então isso é bem interessante. E no gráfico à esquerda, pessoal, que vocês estão aí observando, é feita a comparação entre os metacarpianos do homem moderno com o do chimpanzé comum e do bonobo. Esse osso, pessoal, está aqui no detalhe para vocês observarem na imagem um pouco mais acima. E também aqui nessa representação didática aí do gráfico. Então nós temos aqui, olha, o comprimento do metacarpiano em milímetros e aqui a largura da cabeça do metacarpiano. Nesse caso aqui, esse seria o eixo Y, está aqui no detalhe, Y, e aqui o eixo X, que está aqui no detalhe, sendo o comprimento desse osso, pessoal. Então, note que em humanos, esse osso, pessoal, apresenta uma largura e um comprimento maiores. Como nós podemos observar aqui, olha, o Homo sapiens, tá? E aqui as espécies de chimpanzé, pessoal. Então, como nós podemos observar aqui nessa representação didática. E no gráfico à direita, como vocês podem estar aí observando, é feita uma comparação da espessura relativa dos metacarpianos, dos polegares de humanos e de chimpanzés, pessoal, com a de uma variedade de hominíneos fósseis. Então, as anotações aqui, olha, no detalhe sobre os pontos no gráfico, no caso esses pontos aqui, por exemplo, são os números dos espécimes fósseis. Nesse caso aqui, o registro aí desses espécimes fósseis. E os números entre parênteses, no caso esses números aqui, pessoal, representam a quantidade de amostras. Por exemplo, aqui, olha,
Nesse caso aqui, 41 amostras, né, da espécie Homo sapiens, como vocês podem estar aí observando no detalhe aí do gráfico, pessoal. E as espécies acima da linha tracejada, que seria no caso essa linha bem aqui, estão associadas ao uso de instrumentos manufaturados em pedra, que no caso seriam essas espécies aqui em cima, pessoal, e apresentando metacarpianos dos polegares mais largos em relação ao seu comprimento, como nós podemos observar aqui, considerando esse eixo horizontal aqui, pessoal, que faz aí essa distribuição da largura da cabeça pelo comprimento do metacarpiano do polegar, como nós podemos observar nesse eixo horizontal, pessoal. E as espécies abaixo da linha tracejada, no caso essas espécies aqui, não apresentam essas características ósseas e também não fabricam instrumentos de pedra. Então isso aí é bem interessante. Então, por essas informações do metacarpiano, alguns autores, pessoal, sugerem que seria possível saber qual hominídeo extinto era fabricante e usuário de instrumentos de pedra. Por exemplo, aqui, olha, Australopithecus afarensis não seria um candidato a ser um fabricante desses instrumentos de pedra. Por outro lado, o Homo erectus seria um candidato a ser fabricante de instrumentos de pedra, pessoal. A linguagem. A linguagem é um comportamento e o seu registro é feito indiretamente através do documentário arqueológico e fóssil. Então, antes da invenção da escrita, a linguagem deixou ainda menos evidências circunstanciais do que o uso de ferramentas. Além disso, os dados de anatomia e fisiologia comparada entre homens e primatas, por exemplo, de áreas cerebrais, sugerem que a linguagem evoluiu depois que a linhagem humana se separou da linhagem dos chimpanzés e bonobos, pessoal. Com base nos dados arqueológicos, neste caso, o uso de símbolos arbitrários padronizados em uma cultura, a linguagem teria surgido há cerca de 40 mil anos e, portanto, de todas as espécies, o Homo sapiens seria a única a ter utilizado a linguagem, mas os dados fósseis podem indicar uma origem mais antiga, no caso de ossos fossilizados associados ao mecanismo da fala, como veremos a seguir. Então nós temos aqui, olha, ossos hioides do Homo neanderthalensis e de um chimpanzé comum. Então notem aqui evidências de que a capacidade de falar estaria presente nos neandertais. Então notem aqui, pessoal, o osso hioide, observem aqui na imagem esquerda, ele está localizado aí, pessoal, nessa região da laringe e serve como âncora para músculos da garganta, que nos humanos são importantes para a fala, pessoal. Então, na imagem que nós temos aí, à direita aparece um osso hioide intacto, pessoal. Observe aqui no detalhe de um esqueleto de Neandertal encontrado em Israel, cerca aí de 6 mil anos de idade. E comparado com o osso hioide de chimpanzé comum, nós podemos observar aqui no centro, percebe-se que ele era muito diferente do de chimpanzé e praticamente idêntico ao dos humanos atuais, pessoal. Assim, os neandertais poderiam ter a capacidade de falar, pelo menos aí de acordo com os registros fósseis. E nós também temos o seguinte, que o tamanho do cérebro em relação ao tamanho corporal em diversos hominídeos e em grandes antropóides, como nós podemos observar aqui nesse gráfico, traz algumas informações interessantes com relação aí ao desenvolvimento da linguagem, pessoal. Dessa forma, considerando que o órgão da linguagem está no cérebro, esse gráfico mostra a comparação entre o tamanho dos cérebros de grandes macacos antropóides atuais, como nós podemos observar aqui, olha, bonobo, chimpanzé comum, orangotango e gorila,
ok? Com o dos australopitecíneos, como vocês podem observar aqui no detalhe entre parênteses, e com 3 espécies de Homo, também aqui no detalhe entre parênteses, pessoal, em função do tamanho corporal. Então, nós temos volume da caixa craniana e massa corporal, pessoal. Assim, pessoal, os australopitecíneos têm cérebros maiores em relação ao seu corpo do que os grandes macacos antropóides atuais, como nós podemos observar aqui nessa representação didática. E as espécies de Homo, como nós podemos estar notando aqui, têm cérebros maiores, pessoal, em relação ao seu tamanho, além de uma relação totalmente diferente entre o tamanho do seu cérebro, que aumenta muito mais abruptamente em relação ao seu corpo, pessoal. Dessa forma, esses dados sugerem o seguinte, que os cérebros das espécies do gênero Homo aumentaram muito comparados aos das outras espécies, e isso pode estar de alguma forma relacionado com a origem da linguagem pela primeira vez em alguma espécie do gênero Homo, pessoal. Assim, as evidências quanto à linguagem são ainda mais tênues, mas sugerem que ela pode ter surgido quase tão cedo como o uso de ferramentas e pode nos ajudar a compreender um pouco mais sobre a nossa história evolutiva. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção.